A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Sérgio Majar. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito. Para o programa desta semana contamos, como é habitual, com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Estamos no programa de hoje com dois temas para tratar. Vamos falar sobre o regresso de Cavaco Silva e também dos 100 anos do Partido Comunista. Mas já lá chegamos. Para já vamos às notas de abertura. Começo com o Bento Anastácio. Olá, Bento, bem-vindo. Tem notas de abertura para o programa de hoje. É só ativar o microfone e aí vamos nós. Das novas tecnologias. E esta partida de regra que eu coloquei aqui, temos de ter os microfones desligados no início por causa destas interferências. Bento, bem-vindo, vamos lá. Ora, boa tarde, bem-vindo tu a esta tertúlia que nós fazemos aqui com muito gosto. Eu deixar aqui os cumprimentos ao Alberto e ao Ricardo e a todas as pessoas que fazem o favor ou têm a paciência de nos ouvir. Eu ia começar com notas brevíssimas, só um apontamento para a tomada de posse do Presidente da República. Temos 5 anos para falar sobre isso, está falado. Tem a ver também aqui com uma questão de há muito tempo que se vem chegando ao de cimo, a verdade que é como o azeite. Estou a falar de Luís Inácio Lula da Silva e de mais uma etapa no processo. Como é um processo, teremos muito tempo também para voltar a falar nisso. Vou deixar aqui uma saudação muito especial aos 3 novos campeões europeus em pista coberta e deixar no ar uma pergunta se estes também são para irem para a terra deles ou podem por cá ficar. E pronto, iria para finalizar, voltar a trazer uma mesma questão que trouxe a semana passada, o facto inadmissível de voltar a haver neste país pessoas, trabalhadores com salários em atraso. Não há justificação nenhuma para que isto aconteça no ano de 21. Eu lembro-me perfeitamente, e se calhar, felizmente, há cada vez menos gente a lembrar-se disso, de ter havido salários em atraso neste país. Estou a falar da década de 80 do século passado, onde foram criadas as famosas sandes de molho e coisas no género. Hoje estamos a caminho disso. Há cada vez mais trabalhadores com salários em atraso e começam a ver ao de cima. A juntar a isto o facto de os despedimentos terem, em alguns casos, serem completamente ilegais. Estou a falar sobretudo, em empresas que têm relação direta ou indireta com o Estado. Absolutamente inadmissível que haja salários em atraso. As notas de abertura do Bento Anastácio. Ricardo Freixal, bem-vindo. Notas de abertura para o programa de hoje. Também é a tal questão do ativar o microfone, Ricardo, que há esta partida inicial. Hoje houve esta partida inicial, é só ir aí. Está bem. Exatamente. Boa tarde, Luís bem-vindo. Boa tarde, como no houve carnaval, temos brincadeiras do Matias. Boa tarde, Bento Anastácio. Boa tarde, Alberto Magalhães. Boa tarde aos nossos ouvintes. Não querendo estar a comentar as notas de abertura do Bento, mas também naturalmente lamento o facto de haver trabalhadores com salários em atraso. Sem qualquer tipo de prurido, saúdo, enquanto português, as vitórias, sem qualquer tipo de prurido e sem reticências, saúde a vitória dos atletas portugueses nos campeonatos europeus de pista coberta. Associo esses 3 atletas a Francis Obicoelo também, que foi também medalha de ouro uma vez ou duas, ou medalha de prata, e digo que não sendo portugueses não é para mandar para fora, naturalmente, não é para exportar, mas estão cá porque alguns deles com certeza não conseguiriam fazer a sua prática ao mais alto nível e viver com condições saudáveis de vida a todos os níveis se não tivessem saído dos seus países. Isso é que até de lamentar. E Portugal acolheu-os e acolhe-os muito bem, sem qualquer tipo de reticência relativa à cor ou à origem, ou à proveniência, e portanto está tudo esclarecido a esse nível.
regozijo-me. Também a rapaziada que anda a apanhar azeitona também. Regozijo-me com o facto de estarmos com números relativamente à pandemia, nós que temos batido aqui tanto na pandemia, ou temos aqui preocupado com a pandemia em fases menos favoráveis do que aquelas que parece estarem a verificar-se neste momento, e portanto saúdo isso por todos nós, pela saúde de todos nós, pelo país, pela vida normal que oxalá regresse rapidamente, e também registro aqui a viagem e a missa que o Papa Francisco fez no Iraque, as reuniões que teve com pelo menos um representante xiita, penso eu, e oxalá que isto sirva como ponto de partida para um desanuviamento, começando pela religião, mas que tem que ver naturalmente com a paz, com a ordem e com a qualidade de vida a nível mundial. Muito obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, bem-vindo. Boa tarde. Notas de abertura nesta Torto e Direito. Dias. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, ouvintes. Ora bem, tenho umas notazinhas de abertura também simples. Vou tentar resumi-las ao máximo. Há 4 anos, um avião aterrou na praia na Fonte da Telha. Matou uma criança de 8 anos e um homem, suponho eu, de 50 e tal anos. 4 anos depois, vai começar, finalmente, a fase instrutória do processo para decidir se o piloto instrutor, acusado de 2 homicídios por negligência, vai ou não a julgamento. Este piloto instrutor, ouvi hoje nas notícias, é um reformado da TAP por invalidez. Reformou-se na TAP por invalidez, por motivos psiquiátricos, e foi trabalhar para uma escola de pilotagem. Continua neste momento, depois de ter aterrado na praia, continua apto para voar. Esta é a primeira nota. A segunda nota, queria-me juntar aos meus companheiros e dizer que os salários em atraso na Ground Force são um escândalo, mas o mais escandaloso nem é isso, talvez. O mais escandaloso é que a TAP vendeu a posição maioritária da Ground Force a um tipo que é nitidamente mentiroso, não é? Alberto, não é só a Ground Force, infelizmente. Claro, mas eu agora queria falar na Ground Force precisamente porque não é só os salários em atraso, é um tipo, um empresário absolutamente mentiroso que na sexta-feira arranjou um pretexto para dizer que as suas ações não podiam servir de garantia e afinal ele já as tinha penhorado, quer dizer, ele não as queria penhoradas, ou melhor, só as queria penhorar se depois, se não conseguisse pagar, continuasse com elas à mesma, o que é extraordinário de mente perversa de negócios. E que notas é que ainda tens? Pode ser uma nova estratégia, uma nova forma. Só tenho uma. Garantias. Tão estranho como estas 2 notas. Porque a minha terceira nota é para o governo, que acaba de dizer que vai gastar 20 milhões em testes rápidos nas creches de instituições particulares de solidariedade social, nos jardins de infância e escolas públicas, mas e para quê? Para testar regularmente educadoras, auxiliares, professores, funcionários e até os alunos do secundário, só do secundário. Mas ficam excluídas as creches e colégios privados. Quer dizer que os professores dos ricos que paguem a crise ou que paguem os testes. Ou então são os colégios em crise que pagam os testes. Isto num governo que diz defender um Serviço Nacional de Saúde universal e tendencialmente gratuito. Ficaram as notas de abertura do Alberto Magalhães nesta Torto e Direito. Vamos lá. O primeiro tema a tratar também no programa de hoje e proposto pela redação. Cavaco Silva regressou à intervenção política com duros ataques ao governo. Disse que Portugal vive numa situação de democracia amordaçada e aponta vergonha de números recentes da pandemia que colocaram o país como recordista de mortes por 1 milhão de habitantes. Bento Anastácio, Cavaco Silva regressou. Que comentário tem a fazer? É sempre aquele comentário de espanto cada vez que uma múmia se levanta
e usa da palavra para fazer o que quer que seja. E, de facto, Sua Excelência, o ex-presidente da República, apareceu e deu um ar da sua graça. Esquecendo-se, primeiro que tudo, que é um ex-presidente da República. Como diz o nosso país, o nosso povo, quem não se dá ao respeito, dificilmente poderá ser respeitado. E quando diz coisas completamente absurdas, eu vou só pegar no que de mais grave me parece ter sido dito nesta primeira ronda, ou em duas coisas. Nesta primeira ronda, a parte ligada ao Serviço Nacional de Saúde e depois à democracia amordaçada. Ele deve, agora como tem tempo, deve ter andado a ler o Alegre. Mas isso são outras coisas. O senhor tem o desplante ou o despudor de falar no Serviço Nacional de Saúde, quando, nos 20 anos em que foi poder, primeiro como Primeiro-Ministro, depois como Presidente da República, foi o garante máximo da tentativa de destruição do Serviço Nacional de Saúde. Toda a gente se lembra da alteração que ele fez à Lei de Bases da Saúde, em que, entre outras coisas, obrigou os hospitais públicos a contratar serviços a privados. Obrigou que os centros de saúde, em vez de fazerem em vez os utentes, em vez de fazerem os seus exames radiológicos dentro dos hospitais públicos, os fossem fazer a privados. As análises clínicas eram feitas também no privado. Ou seja, foi destruindo a capacidade do Serviço Nacional de Saúde público para negociatas no setor privado. Toda a gente se lembra da forma como ele retirou do Serviço Nacional de Saúde os hospitais da Misericórdia para os passar para o privado, onde a entrega em mão ao grupo CUF, ao grupo Espírito Santo e toda essa gente, sem nenhum benefício para as populações que usavam e utilizavam esses serviços, mas e nem sequer para que as misericórdias passassem a ter mais alguma folga financeira para depois o empregar nas suas obras sociais, obras que estão aí à vista, toda a gente as conhece, foi menos uma verba com que ficaram para que o grupo CUF e o grupo Espírito Santo de Saúde pudessem distribuir entre os seus acionistas. Toda a gente se lembra o que custou, e nós não o poderemos esquecer, porque fomos vítimas da cidade disto, o que aconteceu com a descentralização dos serviços de hemodiálise. Quando a hemodiálise passou a ser a 90% privada neste país. Nós vimos em Évora o que se passou com as diálises privadas. Nós não podemos esquecer de quem foi Ministro da Saúde enquanto este senhor foi Primeiro-Ministro. Toda a gente sabe que passaram os médicos e passaram os enfermeiros no reinado de Sua Excelência, a senhora doutora Leonor Beleza. Quer dizer, a gente ainda tem alguma memória. Só para acabar, e numa altura em que esta primeira ronda, e numa altura em que nós hoje vamos estar com problemas graves na área da saúde mental, nós todos sabemos qual foi o papel desta senhora na destruição das bases de saúde deste país. Mas pronto, por enquanto ficarei, porque muito teremos a falar sobre o regresso
espécie de ex-presidente da República ou o que quer que seja. Ricardo, o Bento Anastácio deixou aqui uma série de críticas e aproveitou para fazer uma resenha histórica, uma análise sua a toda a governação de Cavaco Silva. Que comentário tem a fazer este regresso e esta participação de Cavaco Silva na vida política? Bom, eu penso que todos os cidadãos terão direito a interferir e a ter capacidade de intervenção na vida pública e na vida política, naturalmente. E todos os antigos ex-presidentes da República e alguns ex-primeiros-ministros, a espaços sempre tiveram capacidade e sempre tiveram intervenções na vida pública. Eu lembro perfeitamente que Mário Soares, de vez em quando, Mário Soares metia a sua... Bento, Mário Soares metia a sua bicada de vez em quando e eu também eventualmente não concordaria, como posso eventualmente não concordar ou não com Cavaco. Mas de facto, ex-presidentes da República, ex-primeiros-ministros, interventores que foram na vida pública portuguesa e na política, ainda bem que alguns deles estão vivos e que de vez em quando intervêm com oportunidade. Mas não era um vício só destes políticos. Alguns militares, eu recordo-me, por exemplo, com muito menos a propósito, Vasco Lourenço de vez em quando mete uma bicada a respeito do 25 de Abril e da sua associação do 25 de Abril. E eu também não gosto nada disso, enfim. Bom, Bento, deixa-me lá terminar. Bom, Bento, deixa-me lá terminar. Eu não me interrompi, portanto, deixa-me lá. Eu só meti uma bicada na sua nota de abertura, portanto, deixa-me lá terminar. Ora bem, eu não morro de amores por Cavaco Silva. Nem nunca morri de amor, estou muito à vontade por isso, nem nunca morri de amor por Cavaco Silva. Aliás, eu julgo que só votei uma vez, e abro aqui o voto, depois de ter sido escutado. Eu abro um bocado a boca e estou nas tintas para aquilo que possam pensar. Eu só votei uma vez em Cavaco Silva e não morria de amor por Cavaco Silva, nem pelo legado que Cavaco Silva deixou, deixando alguns maus sinais que foram conhecidos a posteriori, depois da sua fase de governante. Ora bem, mas, e já discutimos aqui isto várias vezes nos nossos anteriores programas, Cavaco Silva, eu vou abstrair-me de abordar a questão essencialmente económica, da vertente económica que ele aborda com mais fervor e com mais a prioridade devido à sua formação académica e profissional, mas dizer que transversalmente aos vários setores, Cavaco Silva não deixa de ter razão, independentemente de ser Cavaco Silva. Nós já abordámos aqui que há de facto aqui algum resvalar de prática política e de governação que, eu não direi que será amordaçada, não voltamos aqui ao tempo do pré, com certeza, mas há aqui ao de leve, direta ou indiretamente, propositadamente ou não, alguma capacidade de intromissão nos nossos mais elementares direitos de vida em democracia. E já tinha referido, e eu também referi aqui, também tinha lamentado aqui há 2 ou 3 programas atrás, o facto de Portugal ter sido retirado, isto vale o que vale, mas de Portugal ter sido retirado pela opinião do The Economist como uma área dos países de democracia plena. Portanto, ou seja, há democracia, de facto, mas há democracia com algumas falhas no que diz respeito ao senso estrito e lato da democracia. E, portanto, isto é notório, é mau que aconteça, é mau que seja visto não só por Cavaco Silva, mas por outras entidades, algumas até externas e, portanto, teoricamente independentes, e, portanto, estes sinais não são de facto bons, independentemente de terem sido dados por Cavaco Silva ou não. Portanto, é um alerta que fica para a sociedade. O facto de estarmos em pandemia, de facto, não suspende a democracia, não suspende atividades partidárias de alguns partidos, de algumas forças políticas, e não deve suspender também a opinião que cada um de nós tem relativamente ao mau governo, e Cavaco também o pode expressar. Alberto Magalhães, Cavaco também o pode expressar, diz o Ricardo Freixal, justificando ou dando assim o aval a esta opinião de regresso de Cavaco Silva. Mas também falamos sobre o regresso ou sobre a opinião de um ex-presidente nesta circunstância, Alberto Magalhães. É uma aparição. Não.
O homem não estava, aparição. o homem não estava exilado. Olha, eu quanto a isto tenho uma posição que é esta. Não lhe chamaria múmia, porque eu acho que não se deve chamar múmia paralítica a nenhum presidente ou ex-presidente. O paralítico é da tua parte. Por uma questão de respeito pela instituição Presidente da República ou Presidência da República. De qualquer maneira, também não me parece que o Cavaco Silva seja exatamente uma múmia paralítica, e também devemos ter respeito pelos eleitores de Cavaco Silva. Mas nós não nos podemos esquecer nunca, e às vezes as pessoas esquecem-se quando falam de Cavaco Silva. Eu também não gosto de grande coisa do professor Cavaco Silva, pessoalmente. É uma pessoa que me contende um bocadinho com os nervos. Mas, de qualquer maneira, Cavaco Silva pode-se gabar de ter tido 2 maiorias absolutas consecutivas, e ter governado este país, e ter ganho 3 vezes as eleições para a Assembleia da República. Uma em minoria e 2 absolutas. Foi eleito presidente 2 vezes. Teve 10 anos na presidência da República. De que é que ele se pode gabar? Talvez não se possa gabar da privatização, ou como dizia o Bento, dizia que ele obrigou o Serviço Nacional de Saúde a mandar pessoas para os privados. Eu não sei se isso é bem assim. A minha memória não chega aí. Não sei se ele obrigou ou se simplesmente pôs uma coisa que ainda hoje existe, que é: se o Serviço Nacional de Saúde não consegue, sem grandes filas de meses ou anos, atender as pessoas, elas têm o direito de ir para outro sítio. Claro que isto teve um efeito perverso, e o Bento tem razão. É que análises clínicas, radiografias, ressonâncias magnéticas, etc., TACs, etc., começaram a ir tudo para o privado, porque houve um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. E também concedo isso ao Bento. De qualquer maneira, o Cavaco Silva pode-se gabar de uma coisa, para mim, fundamental, e que eu acho que ele se pode gabar. E dá-lhe algum direito a falar agora da mordaça da democracia, embora eu acho que a expressão, que é do Mário Soares, do livro do Mário Soares... É do Mário Soares, tem razão. Já não tem aqui parentes. Ele acabou com o monopólio do Estado na comunicação social. E isso é fundamental num país livre. Comunicação social variada, de vários patrões, de várias proveniências, e não de uma única proveniência, ainda por cima ao governo. E também construiu uma rede de estradas e de autoestradas decentes que o país não tinha. Eu lembro-me, eu ainda sou do tempo em que ir de Lisboa a Figueiró dos Vinhos era uma aventura para um dia inteiro, praticamente. E hoje é 1 hora, talvez nem tanto. Portanto, pode-se gabar disso. Mas também pode limpar as mãos à parede, porque arrasou a rede ferroviária que tanta falta nos faz, embora tenha posto o comboio na ponte 25 de Abril, alimentou a praga do eucalipto e comprou 100 mil euros de ações de um banco, e 1 ano depois vendeu-as por 200 mil, o que é um negócio da China e que talvez nem na China se consiga. Como presidente não deixou saudades nenhumas, a ninguém, acho eu. E não me esqueça ainda do episódio dos ácaros, com que ele ainda hoje é gozado no Portugalex, da Antena 1. Passo a referência à concorrência, dizendo que estava submetido a escutas no Palácio de Belém. Como ex-presidente, tenho a salientar aquilo que ele fez hoje, que é de uma má criação incrível, e com isto termino esta primeira intervenção. Foi mal educado e não foi saudar o novo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Foi-se embora sem dizer água vai, nem dar cavaco. Bento Anastácio, então, pelos vistos, tem aqui mais os restantes companheiros desta torta e direito, então conseguem algumas das críticas, mas ainda assim lembram virtudes da governação de Cavaco Silva que lhe dão direito a poder pronunciar-se e a aparecer precisamente neste momento e fazer críticas a este governo. Eu acho que o cidadão... Vamos lá ver uma coisa. Eu não estou a dizer que o cidadão Cavaco Silva
não possa dar a sua opinião sobre o que quiser. Era o que mais faltava. Penso é que os presidentes da República têm que ter algum cuidado, ou seja, nem que seja algum cuidado formal nas coisas. Quer dizer, eu posso não poder com um sujeito qualquer, mas investido, se vou por dever de função à posse desse cidadão, quanto mais não seja, pronto, dizer, olha, veja lá, boa tarde, até nunca mais. Se porta melhor para agora do que da última vez. Mas essas coisas já a gente sabe. Eu depois farto-me de rir. Não terá sido essa também uma declaração política? Obviamente, mas isso dizer a parte que este presidente é conivente com esta mordaça da democracia. Com esta coisa toda. Também o Marcelo, no discurso de posse, fez uma referenciazinha ao Portugal amordaçado, pá. Mas isso eu não ouvi hoje ainda a discursata. Mas eu gostava de ver como que alguém que aparece sempre sobre o diáfano manto da superioridade moral e do ser impoluto. Toda a gente é mais ou menos corrupta, toda a gente andou mais ou menos à volta do pote, e ele não. E depois é um sujeito com olho para o negócio, como há bocado disse o Alberto, no caso da GPS do BPN, e depois de todo aquele governo de pessoas absolutamente acima de qualquer suspeita, como o Dr. Dias Loureiro, que pronto, toda a gente sabe que um diretor do BPN é exatamente... o Oliveira Costa. E o Oliveira Costa também foi do Costa, e toda aquela entourage que andou a apropriar-se indevidamente do que nos era a nós devidos. Que depois foi, diga-se a bom da verdade, substituída por outro grupo também de ilustres cidadãos à volta de um ilustre engenheiro que já foi hóspede da nossa cidade e nós recebemos sempre bem um dos seus ministros que continua a viver na nossa cidade. Não no nosso convívio, mas pronto, que nós somos condescendentes, mas nem tanto. E depois aparece, como sempre, para dar a dentada final num cadáver. Ou seja, veio só retirar mais uns dias ou uns meses de vida a Rui Rio. Não é nem mais nem menos que isto. Esta aparição, dar bons conselhos. Esta aparição é uma aparição para consumo interno, foi feita até para consumo interno, em que com um único objetivo: criar a vaga de fundo para o voto a Passos Coelho, estás perdoado, e ele, tal Dom Sebastião, virá numa noite, ou numa tarde, ou numa manhã, ou no raio parte de nevoeiro, para salvar o país. Muito bem. Ricardo, acha que isto é a vaga, o Cavaco Silva veio abrir aqui a vaga para o regresso de Passos Coelho, como o Bento Anastácio aqui deixou, frisando que o ex-presidente da República fez, sim, também uma crítica forte ao presidente do PSD, Rui Rio? Não consegui levar tão longe a minha análise sobre o discurso de Cavaco Silva. E acho que o PSD está tão prejudicado na sua vida e na sua falta de doutrina, de orientação política, que não é só esta intervenção de Cavaco Silva que vai remediar a coisa, não é? Acho que isto está mais profundo. Mas voltando ao tema, não sei, quer dizer, acho que
Eu também quando eu disse que não morria de amor pelo senhor, há uma coisa que eu não tolero enquanto pessoa, é de facto a arrogância e a tentativa das pessoas, de outros, ou de alguém se colocar nos bicos dos pés, chamando a si a verdade pura e tirando-se do grupo dos maus, ou seja, isto aqui é tudo assim, mas eu sou à parte. E, portanto, eu nunca gostei dessa história do Cavaco, Cavaco Silva dizia que raramente tinha dúvidas, nunca se enganava, uma coisa assim do género, tinha assim umas Não era máximas, político. tinha assim uma máxima destas. E eu acho que, quer dizer, eu nunca gostei muito disso. Agora, reconheço, tal como, e é inegável, é inevitável reconhecer, tal como o Alberto Magalhães reconheceu, uma série de infraestruturas das quais Portugal beneficiou, ainda que Alberto Magalhães, à conta, eu não direi dos eucaliptos, mas à conta, sobretudo, do abdicar de uma estratégia de desenvolvimento e de estratégia agrícola e ambiental para o país, que ele se tratou de pura e simplesmente abdicar disso. Cavaco era um insensível na matéria da agricultura e, portanto, eventualmente também, não sei se ingenuamente ou não, terá enverdado pela questão do eucalipto, mas o tema da agricultura, o meio rural foi para Cavaco, sofreu uma machadada fortíssima durante o tempo de Cavaco e isso também não lhe perdoou. Não lhe perdoou enquanto cidadão, não só enquanto agricultor ou enquanto interventor no sistema, percebe? Agora, de facto, essa parte, vamos lá, positiva, não tapa, não é suficiente para branquear tudo aquilo que foi o mau desempenho, quanto a mim, de Cavaco Silva enquanto Presidente da República, e mais, e nunca me esqueço, por mim, não por mim, mas pela comunidade em geral, e pela franqueza, pela clareza de procedimentos, nunca me esqueço que 8 dias antes do BES e das empresas ligadas ao BES terem caído no chão, na rua, de Cavaco Silva ter dito 8 dias antes, não, está tudo bem com o BES, está tudo ótimo, tudo bem, e já tinha anteriormente alienado toda a posição que tinha junto do BES e das empresas do BES. E, portanto, isso roça um pouco não sei como chamar, mas ficou-lhe mal, roça um pouco a vigarice, e isto, qualquer um de nós pode ter uma opinião acerca, podia ter uma opinião acerca do BES. Agora, o Presidente da República não podia aparecer em público, ou se tinha calado, ou não podia aparecer em público a vitalizar e a branquear tudo aquilo que estava de rastros e que depois lesou milhares, dezenas de milhares, se calhar, ou centenas de milhares de portugueses. Bem, o Alberto Magalhães. O horário público também, não é? O Alberto, estando no fim desta ronda, quase pode fazer aqui um resumo ou então pronunciar sobre todas as críticas e todos os comentários que já aqui foram feitos, Alberto. Para fecharmos então este comentário ao regresso de Cavaco. Eu estava a ouvir o Ricardo a queixar-se daquilo que o Cavaco Silva tinha dito sobre o BES e estava-me a lembrar de outra coisa que ele fez anteriormente, quando era Primeiro-Ministro, que foi anunciar que havia uma bolha na Bolsa e de repente o seu anúncio estourou com a Bolsa e as ações todas vieram por aí abaixo. Mas isso se calhar era quase inevitável. Não, agora ia falar da intervenção dele agora, não é? Que era isso que estava em questão. E eu ainda não tinha falado sobre isso. Ele deu bons conselhos a Rui Rio, Bento. Ele não veio enterrar mais Rui Rio. Disse a Rui Rio que era preciso atrair eleitores do PS. Mas, quer dizer, este conselho talvez fosse um bocadinho escusado, visto que o Rui Rio tem dito isso desde que há 3 anos tomou o lugar de presidente do PSD. Ele quer estar ao centro e, portanto, roubar eleitores ao PS. Só que não tem conseguido, por enquanto. Mas veio-lhe dar um conselho útil, por outro lado, que foi dizer que para esquecer o Chega e não falar no Chega, ignorar o Chega, não ter relações com o Chega, e isso me parece um conselho útil. Em relação àquilo que ele disse sobre a vergonha dos números recentes da pandemia, quer dizer, eu também sou capaz de lhe dar alguma razão, não é? De facto, os números de janeiro foram uma vergonha, os piores do mundo, e eu volto a insistir, por desleixo das autoridades sanitárias
e políticas, não é? Porque os partidos tiveram todos medo de confrontar os portugueses com a necessidade de ficarem confinados no Natal. Em relação agora como é que ele dizia, o congelamento da democracia, o amordaçar. Amordaçar de democracia. A democracia amordaçada. Quer dizer, dizer que vivemos numa democracia amordaçada, quando nós os três estamos aqui todas as semanas a dizer aquilo que nos apetece, é um bocado exagerado. O João Miguel Tavares hoje no público... Mas somos insignificantes, também pouco representamos. Está bem, claro. Mas claro. O João Miguel Tavares chama-lhe antes, hoje, no público, democracia anestesiada. Diz que nós estamos anestesiados. Também tem alguma razão. Eu não acho que vivamos numa democracia amordaçada, embora ache, e já tenho dito aqui várias vezes, e não só aqui, que a falta de uma oposição credível, tanto à esquerda como à direita, facilita as tentações e os desleixos democráticos. Isso é verdade. Um governo que não tem oposição nem à esquerda nem à direita, que está mais ou menos fiado, que à esquerda não o podem derrubar e à direita não têm votos para isso, quer dizer, cai facilmente, ou mais facilmente, na tentação de fazer ouvidos moucos às críticas e àquilo e desligar-se do sentimento do povo, do sentimento das pessoas, e viver numa espécie de bolha em que só ouvem os amigos que lhe dão palmadinhas nas costas e dizem: vais muito bem, Costa, continua assim que estou a gostar de te ver. Mas isto talvez não seja sequer culpa do próprio governo ou do próprio Partido Socialista. Muito bem. Portanto, há falta de oposição, e isso tem-se notado em algumas coisas. Por exemplo, o futuro ex-ministro da Administração Interna já devia ter sido passado a ex há que tempo, já não devia ser futuro ex, já devia ser um ex. Isto só para dar um pequeno exemplo. Muito bem, Alberto Magalhães. Ora, entramos no segundo tema, que nos traz o Bento Anastácio, que foi buscar um verso de um poema de José Carlos Ari dos Santos, de 1975, e que tem o seguinte verso: subirá sempre mais alta a bandeira comunista. Bento Anastácio, isto a propósito dos 100 anos do Partido Comunista, será? A propósito ou das bandeiras em Évora. Do Partido Comunista e de tudo o que veio depois. Eu não irei ler, obviamente, o poema todo do Zé Carlos, mas apenas o como começa, porque o fim já o Matias o leu. E começa assim: foi como se não bastasse tudo quanto nos fizeram, como se não lhes chegasse o sangue que beberam, como se o ódio fartasse. Em cada novo assalto, em cada nova escalada fascista, subirá sempre mais alto a bandeira comunista. Isto é a propósito de tudo o que por aí se disse sobre o facto de uma das formas como o PCP decidiu comemorar os seus 100 anos foi engalanar cidades com a sua bandeira. E o que deixou muita gente mal disposta. Eu entendo que haja uma certa azia à bandeira comunista, porque, como as pessoas sabem, eu sou comunista, não sou do PCP, mas sou comunista, e percebo esse ódio intrínseco àquela bandeira e ao que aquilo significa. Ora, o Partido Comunista Português existe há 100 anos, tem a história que tem para o bem e para o mal. E, entre outras coisas que são para o bem, são o facto de nós podermos estar aqui a dizer bem ou mal do PCP. Isto é e dizer bem e mal do anterior Presidente da República, do próximo e do que ainda não nasceu e há de ser qualquer coisa. E a liberdade... Mas isso deve-se ao PCP, essa liberdade? Eu não tenho dúvidas nenhumas
que o PCP foi fundamental para que o Estado Novo tivesse caído. Não tens dúvidas, mas devias ter, Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o 25 de Abril não caiu de paraquedas no Largo do Carmo. Houve por aí fora muito trabalhinho de sapa feito para que o regime estivesse de tal maneira podre que fosse só preciso um pequeno abanão. E foi assim que ele caiu, e depois podem encontrar-se todas as justificações possíveis e imaginárias, mas o que é facto é que é inegável que se hoje há democracia, se hoje há liberdade, o PCP tem uma parte importantíssima nesse papel e nessa história. Poderemos ter ou não ter simpatias pelo Partido Comunista. Podemos achar que não foi a forma mais correta, e isso, ou de fazer as suas comemorações. Eu tenho a questão estética da coisa. Será de bom ou de mau gosto encher a Avenida dos Aliados de bandeiras do PCP em número, se calhar, superior às do Futebol Clube do Porto em dia de vitória na Liga dos Campeões, mas isso é uma questão estética, é uma questão que é do PCP, ninguém tem nada a ver com isso. Cada um ornamenta as suas festas como quer e bem lhe apetece, dentro das regras, o que quer dizer que não se pode encher as ruas de bandeiras fascistas, mas pode-se encher as ruas com bandeiras de quem lutou pela liberdade. O problema está aí. As pessoas não querem dizer que o que as incomoda é o PCP. E depois, o que incomoda passa a ser o número de bandeiras que foram distribuídas por esse país para substituir um grande comício nacional e aquelas coisas todas que a pandemia obrigou a não fazer. E por isso, nesta altura, apenas dizer isto. Cada um enfeita a sua festa como quiser e bem lhe apetecer. Muito bem. Ricardo Freixal, que comentário lhe apraz fazer então, depois desta introdução feita pelo Bento Anastácio ao tema que aqui traz? Subirá sempre mais alto a bandeira comunista? Bom, sobre as bandeiras, vamos ter uma segunda ronda ou não? Sim, breve, mas teremos. Terá de ser muito breve. Eu deixo a questão das bandeiras para a segunda ronda e começo por dizer que se não fosse o Bento a trazer o assunto do Partido Comunista, aliás, eu lancei em off aqui um bocado a brincar, lancei o tema, se não fosse o Bento a trazer o tema do PCP e da comemoração do centenário do PCP, da forma como ele foi comemorado, trazia eu. Não por ter qualquer tipo de azia à bandeira comunista, mas por ter, de facto, azia ao PCP, à forma como o PCP faz política e fez política ao longo de todos os tempos. De facto, o PCP incomodou-me. O PCP continua a incomodar-me. O PCP continua a ser usufruidor de um privilégio que a comunidade lhe dá e que a tutela e o Estado, o próprio Estado e o Governo e todos os agentes interventores na política lhe dão e que não tem repercussão na sua expressão eleitoral. O PCP não é um partido democrático. O PCP, ao longo do tempo, ao longo destes 50 anos, e o seu líder carismático, Álvaro Barreirinho Cunhal, foram veículos de transmissão daquilo que era a tentativa de expansão do Kremlin, do imperialismo soviético, em prejuízo daquilo que foram os interesses, e que eram os interesses reais do Estado e do povo português, para o qual o PCP nunca contribuiu para melhorar a sua condição de vida. O PCP não respeitou a propriedade. O PCP contribuiu para romper com uma estabilidade económica a nível de grandes empresas que não tem repercussão e que veio a traduzir-se depois no aumento do desemprego e no descalabro do ponto de vista económico. O PCP sonegou liberdades. O PCP montou piquetes às portas das pessoas.
tentou fazer-me a mim também, mudou-me, saneou-me professores bons e amigos, impôs-me obras literárias e impediu-me outras. O PCP fez tudo isto e isto não é democrático, e isto não dá. O PCP, hoje em dia, nós só temos democracia, Bento, só temos democracia porque o PCP não é poder. Porque se o PCP fosse poder, não tínhamos democracia. O PCP não é um partido democrático. E, portanto, incomoda-me toda esta forma, porque, e só porque há democracia, Bento, e porque o PCP não está no poder, é que o PCP pode fazer tudo aquilo que faz. Porque se nós tivéssemos a praxis política e o fundamentalismo que o PCP tem nas suas atividades, na sua imposição de políticas, o PCP não podia fazer nem podia comemorar como comemora. Todos nós temos direito a comemorar aniversários, o Bento também, no seu espaço privado ou eventualmente no espaço público, quando lhe é reservado. Agora, o PCP não tem o direito de... Ouça, se estivesse a passar na ponte de Vila Franca, fosse para Lisboa no sábado de manhã, pensava que, de sexta-feira de manhã, pensava que era o Benfica que ia ser campeão. Não pode. Não pode. Não pode, porque isto comemora-se de uma maneira diferente. O PCP tem todo o direito a comemorar o que entender. Agora, não o pode fazer desta forma, utilizando o espaço público. Alberto Magalhães, o que comentário a fazer sobre este aniversário do PCP e, concretamente, o tema, da forma como o Bento também já aqui o trouxe? Sobre o aniversário do PCP não tenho grande coisa a dizer. Acho que o PCP tem todo o direito, como qualquer partido, de comemorar o seu aniversário, desde que cumpra regras. Resta saber se as regras foram cumpridas ou não. Eu já nas redes sociais tenho visto muita gente a dizer que a propaganda política é permitida e toda a propaganda política é permitida e não se pode proibir nada. De maneira que fui ver a lei número 97/88 que regula a publicidade e a propaganda no espaço público. E quero-vos ler 2 artigos, rapidamente. Resumindo, o artigo 6º, que trata dos meios amovíveis de propaganda, e diz o seguinte: os meios amovíveis, que, neste caso as bandeiras, não é? Que são movíveis, podem-se mudar de lado, de sítio. Os meios amovíveis de propaganda afixados em lugares públicos devem respeitar as regras definidas no artigo 4º. Ora bem, e sendo a sua remoção da responsabilidade das entidades que a tiverem instalado. Portanto, já se sabe quem é que as tem que remover. O artigo 4º, que trata dos critérios de licenciamento e do seu exercício, diz o seguinte no seu ponto 1. Os critérios a estabelecer no licenciamento devem prosseguir os seguintes objetivos. Eu vou só ler 2 ou 3. A. Não provocar obstrução de perspectivas panorâmicas ou afetar a estética ou o ambiente dos lugares ou das paisagens. A linha B. Não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios de interesse público ou outros suscetíveis de ser classificados pelas entidades públicas. 3. É proibida em qualquer caso a realização de inscrições ou pinturas murais em monumentos nacionais, edifícios religiosos, e centros históricos, como tal declarados ao abrigo da competente regulamentação urbanística. E 4. É proibida a fixação e inscrição de mensagens publicitárias em qualquer bem sem o consentimento dos proprietários, possuidores ou detentores dos mesmos. Ora, este artigo 4º, que trata não dos meios amovíveis, mas dos imóveis, mas depois nos meios amovíveis, no artigo 6, diz que isto também se aplica aos meios amovíveis. Portanto, nos centros históricos, em princípio, tem que se ter muito cuidado com a propaganda, seja movível ou amovível, ou seja móvel ou imóvel, melhor dito, e é preciso, portanto, muito cuidado com a estética. Eu não vou discutir se querem que vos diga, as bandeiras vermelhas incomodam muito menos do que aqueles placares em madeira já velha, atados com arame aos candeeiros que costumam existir, quer no tabuleiro da Praça do Geraldo, quer no tabuleiro da Praça das Portas de Moura. Incomodam muito mais esses mamarrachos. Obrigado. Alberto, e esses não são móveis, esses são fixos.
Estão lá há muito tempo. Eles são móveis, mas estão lá. Estão lá há muito tempo. Estão há anos lá. Não é? É uma coisa inadmissível no centro histórico. Acho eu. Ainda por cima, um centro histórico que é património da humanidade, não é? E que faz gala disso. Portanto, em relação ao PCP, eu devo dizer que a minha posição em relação ao PCP está firmada há muitos anos. Não tenho nada, absolutamente nada, em princípio, contra os militantes e simpatizantes do Partido Comunista. Acho que o Partido Comunista permita-me só que sempre naturalmente... esteve... eu não ressalvei isso, naturalmente. Tenho amigos comunistas e nada tenho pessoalmente contra eles, não é? Agora, a prática o PCP só falta dizer que não são racistas. Estão a boicotar, não me deixam falar. Batia. Já passou o teu tempo, inclusive, portanto tens mesmo de concluir, por isso é que eles entraram, têm todos um cronómetro. Tem. Alberto, vamos lá, sim. Deixa-me lá acabar. O PCP está cheio de boa gente e honrada, de certeza absoluta. É que eu estava cá em Évora há poucos anos, ainda havia o rescaldo da Revolução de Abril, e uma vez pus-me numa discussão com um proeminente militante desta praça, que eu não vou dizer quem é, obviamente, que às tantas, quando a discussão já estava acalorada, no calor da discussão me disse o seguinte: eu nessa altura era um jovem esquerdista, anti-revisionista, anti-PCP e anti-Barreirinhas Cunhal. E ele, no meio da discussão, disse-me o seguinte: que se o partido, com letra grande, tomasse o poder e o mandasse fuzilar-me, a mim e a mais uns tantos como ele falo-ia sem hesitar. Isto ressoou em mim, que vocês nem queiram saber. Nunca mais me passou, nunca me tinha passado, mas a partir daí então ficou firme a minha intenção de nunca levar, se fosse de que maneira fosse, com o meu voto ou com a minha solidariedade, o Partido Comunista ao poder. E já fico-me por aqui. Sim, ronda final rapidamente. Bento Anastácio, como respondes a estas críticas feitas aqui pelo Ricardo e pelo Alberto? O habitual primário. Luís Maria, não são críticas, são estados de espírito, são sentidos de alma. Obviamente. Sentidos de alma. Eu dizia há pouco daqui, quando chega a este tipo de conversas, nós temos sempre um argumento, ou que temos o que chamamos muito de algum comunista, são todos gajos porreiros, sem estar a direcionar a vocês os dois. Faz-me lembrar aquela conversa. Eu até nem sou racista, tenho um amigo preto. Mas o que é que faz? Não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma facto é que neste estudo nunca esteve em causa as bandeiras e a forma como foram postas, nem onde foram postas. O que esteve sempre em causa foi, por um lado, penso eu, uma falta de tato, alguma falta de tato em quem do PCP quando planeou aquela ação de propaganda, porque me pareceu uma manifestação de força um bocado desmesurada. Por aí, alguns, quer dizer, entendo que haja pessoas que tenham achado que essa questão seria por aí. Outra questão de ordem estética, essa passa um bocado ao lado, até porque nos centros históricos e nas cidades as bandeiras de salvo erro já foram até todas retiradas, ou foram retiradas no domingo, ou coisa que o valha, porque toda a gente sabe que nessas coisas o PCP não brinca. Aquilo era para estar naquele dia, pôs e tirou-se e toca a andar. Mas tudo o que vem a seguir é, de facto, muita azia por parte de grande setor da população. Depois, por outra, de dirigentes partidários. Porque quer se queira, quer não, o único partido em Portugal capaz de uma ação daquele tipo é o Partido Comunista Português.
os outros partidos gostavam de ter, para fazer aquela ou outra parecida, ou fazer uma coisa igual em 100 sítios diferentes à mesma hora neste país. É uma disciplina e uma organização que não está à disposição de mais partido nenhum. E isso também cria azia. Portanto, assusta. Qualquer exército. E é por isso que o PCP consegue ter 100 anos. É por ser, quando a coisa toca a quebrar, pasme-se, até eu, nesta altura, vim tomar as dores do ataque ao Partido Comunista. Portanto, não é por aí que a coisa se vai dar, porque espero eu, a discussão dos 200 anos do PCP seja mais política do que foi esta. Obviamente não estarei cá para ver, nem quero estar, nem coisa parecida. Muito bem. Mais pode dizer. Vou dar um minuto para o Ricardo e outro para o Alberto para concluirmos o programa. Ricardo, comece por si, pois então, claro. Para concluirmos. Ia deixar as bandeiras para a segunda parte. Das bandeiras, portanto, o impacto, para além daquele susto que se impõe, que o Benfica foi campeão, nada. Há outra coisa aqui em Évora que deixa dúvidas e eu gostaria de ver isso esclarecido por quem de direito. Eu passei sexta-feira de manhã quando estavam a colocar as bandeiras e deu uma sensação que eram, não sei se seriam, se não, e depois alguém me confirmou isso. Eu tenho algum receio, mas não quero crer que tenha sido os funcionários da Câmara Municipal a colocar as bandeiras. Não quero acreditar que sejam, não é? Depois, não quero acreditar, porque isso então... Desculpa, não foram nem em Évora, nem no Porto, nem em Lisboa. Pronto, não quero acreditar e não vou afirmar isso. Não quero pensar nisso sequer. Mas para dizer que, pronto, de facto, o impacto chocante, pelas razões que o Alberto aqui muito bem apontou, e também porque aquilo cheira-me um pouco à imposição, mesmo que nós não queiramos, fomos confrontados com a celebração. E eu podia não me apetecer celebrar. E já disse as razões pela qual não gosto de celebrar, não celebro o PCP, e não tenho muito respeito do ponto de vista da prática política pelo PCP, porque tenho muitas razões de queixa, e ainda bem que o PCP não é poder. De qualquer forma, muito bem. Só para terminar, e porque o Bento foi buscar Ari dos Santos. Ari dos Santos não é, de facto, não faz o meu género do ponto de vista enquanto poeta, mas eu vou aqui socorrer-me também do Ari dos Santos para que se acabe com com este todo privilégio de algumas forças políticas. Eu tive mais sorte ao Alberto Magalhães, porque eu tive um amigo que era de esquerda, mas uma esquerda mais radical, e que me disse: Ricardo, um dia, um abraço para ele, eu não vou dizer quem é ela, mas um abraço para ele, onde quer que ele esteja. E ele disse-me: Bife, eu chamava-me Bife porque era o meu nome aqui, da minha alcunha, e dizia-me: Bife, um dia que a revolução venha, e há de vir, e que eu seja chefe do pelotão de fuzilamento, há 3 ou 4 a que eu vou perdoar, e tu vais ser um deles. Eu tive mais sorte com o Alberto Magalhães. Vamos passar a palavra ao Alberto Magalhães para terminar. Temos de terminar, porque as mulheres não nos vão perdoar. Isto é um painel de machos, de homens, que nem sequer tocaram no Dia da Mulher. Alberto Magalhães. Eu socorro-me aqui. Então, Ricardo. Não me interromper, esta tenho que dizer. Está-me a roubar tempo. Socorro-me aqui do Ari dos Santos, volto ao Ari dos Santos e digo que nesta coisa da democracia, Ari dos Santos, num poema que faz à mulher, a determinada altura, e eu transporto essa ideia base que está nesse poema e que está nesta quadra, que diz que a posse vai-se acabar no tempo da liberdade. O que importa é saber estar juntos em pé de igualdade. Isto é muito importante para as mulheres, para nós homens também, que temos que ter também direito à nossa liberdade, e também para o Dia da Mulher que foi. E eu não resisto a dizer aqui aquela máxima que eu acho que é um hino à mulher, do alentejante, que diz: as mulheres, se não fosse a falta que fazem, não faziam falta nenhuma. Alberto Magalhães. É um hino à mulher. Alberto Magalhães, para fechar. A todas as mulheres também. Obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, para fechar. Não lhe agradeças, Matias, que ele é um abusador, pá. Sim, isto era uma nota de abertura, não era uma nota de encerramento. Claro, obviamente. Ora bem, eu queria só dizer 3 ou 4 coisinhas.
O Partido Comunista Português lutou de facto contra o Estado Novo. Mas o Stalin também lutou contra os nazis e derrotou-os. Nem uma coisa nem outra fazem do Partido Comunista e de Stalin coisas recomendáveis. Tenho pena, mas é assim. Ambos têm concepções de liberdade e de democracia que só instrumentalmente, isto é, com um objetivo, mimetizam a democracia liberal. E isto porquê? Porque, como quase todas as ideias utópicas, a ideia comunista é uma ideia perigosa, porque o objetivo é tão perfeito que é fácil acreditar que os meios para o alcançar, por maus que sejam, se justificam. A ideia comunista é utópica porque os homens não são nem nunca serão perfeitos. De cada um segundo as suas capacidades, ainda vá que não vá. Agora, a cada um segundo as suas necessidades. Isto esquece que as necessidades de cada um, grande parte das vezes, dependem do que os outros alcançam. A ideia comunista de que é preciso uma ditadura para acabar com os opressores e os seus lacaios gerou totalitarismo em toda a parte. O PCP tem todo o direito de existir como qualquer outro partido que aceita as regras e enquanto as aceitar. Tenho dito. Muito bem, e assim chegamos ao final deste Torto e Direito com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Com o Alberto a aproveitar ser o último para eu não lhe poder responder. É o que tu costumas fazer. É o que costumas fazer. Vamos deixar. Será que no próximo programa vamos ter a resposta do Bento Anastácio? Quem sabe? Na Diana FM nos 94.1, no 121, 124 do meu canal e também no YouTube da Diana FM. O encontro está marcado consigo para de hoje uma semana. Até lá. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Sérgio Majar.